O que é paráfrase? Paráfrase é quando eu digo com as minhas palavras o que os outros disseram com as deles. Por exemplo, a primeira lógica quando a gente faz uma paráfrase é assim. Você tem um parágrafo que tem 3 pontos finais, 3 frases. Então você vai embaralhar o parágrafo. Você vai embaralhar as frases dentro do parágrafo. A terceira frase vai virar a segunda vai virar a terceira, a primeira vai virar a segunda, enfim, você vai embaralhar. A terceira vira a primeira, a segunda vira a terceira, a primeira vira a segunda, você vai embaralhar as frases, marcando pelo ponto final. Depois de embaralhar as frases, você vai pegar cada frase e vai ver se nas frases tem vírgulas. Geralmente as vírgulas separam os termos sintáticos, separam os pedaços da frase. Aí você vai embaralhar a própria frase. Isso. E depois disso, você vai usar as técnicas de paráfrase, que são várias. Vão envolver utilização de oração reduzida ou desmembrada, vão envolver utilização de sinonímia, vão envolver mudança de voz ativa para passiva, ou dentro da mesma voz passiva, da passiva sintética para passiva analítica ou vice-versa, ou vão envolver outras técnicas que eu vou falar todinhas aqui. Mas a primeira coisa é embaralhar. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma frase lá dita assim, ó. Domínio dos cerrados. Localizado na porção central do território brasileiro, há um predomínio de chapadões, com a vegetação predominante do cerrado. Eu retirei lá do UOL 2019, página 1. Muito bem. Aí você tem essa explicação sobre o domínio dos cerrados. Repare que tem 3 pedaços, ó. Localizado na porção central do território brasileiro, vamos chamar de pedaço 1. Há um predomínio de chapadões, pedaço 2, com a vegetação predominante do cerrado, pedaço 3. Certo? Agora nós vamos embaralhar isso. Ou seja, com a vegetação predominante do cerrado vai virar 1, localizado na porção do território brasileiro vira o 2, e há um predomínio de chapadões, vira o número 3. Depois que eu embaralhei os pedaços, aí nós vamos alterar as palavras por pedaço, dizendo a mesma coisa. Por exemplo, tem lá assim, ó, o começo é com a vegetação predominante do cerrado. Repare, com a eu posso trocar por na. Então a primeira dica de paráfrase é, você troca esses conectores, você troca preposição, você troca pronome, você troca conjunção, você troca essas palavras pequenas que ligam. Então, com a, você troca por na. Depois vem vegetação predominante do cerrado. Repare, vegetação predominante do cerrado. Você precisa quebrar sempre a sequência de 4 palavras para quebrar o plágio. Então eu vou tirar o predominante, que é um adjetivo. O adjetivo geralmente é expletivo. Retira e não atrapalha. Então vai ficar com a vegetação do cerrado. Só que daí eu tirei o predominante e troquei o com a por na. Resultado. Em vez de com a vegetação predominante do cerrado, eu tenho na vegetação do cerrado. Nossa, Jonas, mas parece que não mudou nada. Acredite, zero plágio. Todos os exemplos que eu usarei neste vídeo, eu passei num farejador de plágio profissional chamado Plágios, a frase original e a frase que eu quis testar. Muito bem. E eu passei na versão hard, que é aquela que pega tudo. Como foi quebrada a sequência de 4 palavras, não tem plágio. Tem que lembrar que é o seguinte, você não pode trocar vegetação e nem cerrado desse pedaço, porque são palavras muito importantes. Você está falando lá, princípio de constitucionalidade. Você não pode trocar princípio por início. Por isso que você não deve fazer paráfrase com esse monte de software que tem aí, que fica fazendo por você. Porque ele pega num dicionário de sinônimos, qualquer sinônimo e coloca no lugar. Princípio de constitucionalidade não tem nada a ver com início, porque esse princípio não é princípio de início. Certo? Então, muito bem. Então, as palavras principais, elas vão permanecer. O que você vai fazer vai ficar trocando essa sequência de 4 palavras. Ah, professor, mas não é estranho, eu vou trocar a sequência
de 4 palavras. E ao mesmo tempo, não parece que eu estou fazendo algo errado? Não, porque você vai colocar entre parênteses sobrenome, ano e página. Seria um problema se você trocasse só uma coisinha ou outra e tirasse o parêntese como se aquilo tivesse saído da sua cabeça. Continuaria sendo plágio. Mas não, você vai trocar poucas palavras, mas você vai continuar fazendo a referência. Esse texto é do Silva, página tal, ano tal. Tá joia? Muito bem. Vamos pegar o segundo pedaço. Localizado na porção central do território brasileiro. Beleza, Jonas, ok. Localizado na porção central do território brasileiro. Vamos lá. Localizado termina em ado. Lembra? Verbo que termina em ado, em ido, é o quê? Particípio. Logo, é uma oração reduzida de particípio. Se o verbo terminar em ar, localizar, em ir, ou ainda localizando, NDO, localizando seria um gerúndio. Localizar seria infinitivo. Toda oração que tiver no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, ela é uma oração reduzida. O que você vai fazer com a oração reduzida? Vai fazê-la ficar desmembrada. Então, localizado, que se localiza. Constituído, que se constitui. Gerando, que gera. Entendi, professor. Tem infinitivo, gerúndio, particípio, eu ponho o que e eu resolvi o problema. Sim, exatamente. Agora vamos lá. Vamos supor que seja o contrário. Tem o quê? Que se localiza, você põe localizado. Que se constitui, você põe constituído. Que gera, coloca gerando. Entendi. Eu pego a reduzida e eu transformo em desmembrada. Ou então eu pego a desmembrada e eu transformo em reduzida. Isso. É assim. Você vai ver que não é tão difícil tirar o plágio. É trabalhoso, mas não é tão difícil. Voltemos. Localizado na porção central do território brasileiro. 7 palavras. Eu troquei localizado porque que se localizam. Pronto. Então a gente já tem aí a primeira palavra, não tem problema. Na porção central, dá para a gente trocar por no centro. É verdade, Jonas. Na porção central, no centro. Repare, eu continuo dando aquela ideia de lugar, mas eu mudo. Eu digo a mesma coisa com outro vocabulário. Sinonímia. Muito bem, sinônimos. Do território brasileiro. Tá vendo? Brasileiro, lembra dos adjetivos pátrios? Brasileiro, brasiliense, paulista. Então você vai dizer do Brasil, de Brasília, de São Paulo. Ah, professor, que maravilha! Então, quando eu tenho um adjetivo pátrio, é tão bom quando eu tenho um particípio? Sim, porque o particípio você vai desmembrar pelo quê? E tem um adjetivo pátrio, você vai dizer de onde veio aquele lugar, de onde é aquele lugar. Brasileiro do Brasil, brasiliense de Brasília, e assim vai indo. Repare que você troca, então, localizado na porção central do território brasileiro por que se localizam no centro do território do Brasil. Eu até aumentei o número de palavras, mas deu 0 plágio. E eu estou dizendo a mesma coisa. Entendi, professor Jonas. Vamos lá, então. Terceiro pedaço deste mesmo parágrafo. Há, do verbo haver, um predomínio de chapadões. A primeira ideia que a gente dá para trocar paráfrase é trocar o verbo haver por existir, né? Tem até aquela regra, verbo haver no sentido de existir. Lembrando sempre que o verbo haver é impessoal e existir é pessoal, então ele concorda. Haver não concorda, existir concorda. Então você troca há um predomínio por existe um predomínio. O problema é que neste caso você teria um predomínio de chapadões. Então trocar só o há por existe não quebra o plágio. Quantas palavras você tem que trocar? Sequência de 4 palavras. Então vamos lá. Então, a gente pode trocar há um predomínio de por predominam. Entendi. Eu pego predomínio, que é um substantivo, e eu troco por predominam, que é um verbo. Isso. Fica fácil. Há um predomínio de chapadões, vai trocar por predominam chapadões. E com isso, olha que legal, você tem 0 plágio. Olha que interessante. Depois dessas trocas todas, a frase original era domínio dos cerrados.
localizado na porção central do território brasileiro, há um predomínio de chapadões, com a vegetação predominante do cerrado. Muito bem, olha como fica a paráfrase. Na vegetação do cerrado, predominam chapadões, que se localizam no centro do território do Brasil. Lembrando, zero plágio, zero. Vendo num farejador profissional. Tá joia? Então a primeira dica é isso aí, ó. Você pega um parágrafo, embaralha o número de frases. Se eu tenho 2 frases, a segunda vira a primeira vira a segunda. E se eu tenho 3, eu vou embaralhando e assim vai. Depois eu pego cada frase e embaralho dentro dela. Só isso já ajuda a quebrar o plágio. Depois eu pego cada pedaço embaralhado e eu vou fazendo essas trocas que você já aprendeu. Muito bem. Vamos supor que você queira mudar a voz do verbo. Mudar a voz verbal é outra técnica de paráfrase. Por exemplo, o menino comprou livros. Aí eu vou dizer o quê? Os livros foram comprados pelo menino. Posso até dizer, os livros foram comprados pelo garoto. Muito bem. Porque garoto está no campo semântico de menino. Muito bem. Não posso dizer os livros foram comprados pelo moleque. Porque moleque tem sentido pejorativo. Então não é toda troca que eu posso fazer. Você não pode chegar e dizer assim, o Rio de Janeiro tem tantos homicídios. Aí você diz assim, a cidade maravilhosa tem tantos homicídios. Não é poesia. Então tem palavras que você não consegue mudar, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então vamos lá. Nesse exemplo, o menino comprou livros. Eu pego o objeto direto livros, ele vai virar sujeito, paciente, livros foram comprados pelo garoto. Entendi, Jonas. É como se eu, para trocar da voz ativa para passiva, se eu falasse a frase ao contrário. Isso. Só não esquece que não pode só mudar de lugar as palavras. Você precisa mudar a voz do verbo. Quem pratica a ação passa a sofrer. O menino comprou livros, ele fez o ato de comprar. Livros foram comprados pelo garoto. Ah, entendi. É o tal do sujeito paciente. Vamos supor que você tem ainda uma voz passiva sintética, que é quando tem aquele Czinho, SE. Vendem-se livros. Fácil quebrar o plágio. Quando tem esse SE juntinho aí, indicando aí uma partícula passivadora, é maravilhoso, porque aí é só você jogar a passiva analítica, né? Em vez de vendem-se livros, passiva sintética, você diz livros são vendidos, passiva analítica. Então, dentro da própria voz passiva, você quebra o plágio. Essa é uma outra dica. Eu estou aqui na descrição do vídeo colocando uma possibilidade de você ler um artigo que explica como fazer esse tipo de trabalho. E aí nesse artigo tem um capítulo lá com esses exemplos e outros exemplos. Está bem completo, ele é de acesso gratuito. Eu acho que vai ajudar bastante. Tá joia? Muito bem. Existe ainda um terceiro tipo de paráfrase que nós chamamos de paráfrase semântica. O que é a paráfrase semântica? É assim, olha. Eu leio o que está escrito e eu digo com as minhas palavras aquilo que o autor disse, sem pensar em técnicas linguísticas. Por exemplo, eu li a seguinte citação. Segundo Whitley, venda boas mercadorias com lucro moderado. Trate seus clientes como seres humanos e eles sempre voltarão querendo mais. Eu li, entendi e eu vou dizer diferente, mas eu vou dizer a mesma coisa com o meu vocabulário, sem pensar nessas técnicas. Como ficaria, por exemplo, os clientes retornam quando são tratados como seres humanos na compra de boas mercadorias, conforme Whitley. Entendi? Essa parece até mais fácil. Sim. Se você quiser, faça tudo paráfrase semântica e depois use o farejador de plágio. Olha que interessante. O farejador de plágio, ele não é um problema, ele é a solução do escritor. Por quê? Porque você faz as paráfrases, depois você passa no farejador de plágio. E ele coloca, por exemplo, esse plágios, ele deixa tudo em azulzinho. Então você já vai direto na frase que está dando plágio para usar as técnicas linguísticas só quando é necessário. Ah, entendi. Ah, Jonas, então peraí. As outras coisas que eu passar, que o programa não pintar de azul, não entender que aquilo é plágio,
Aquilo eu não preciso alterar? Não, é porque a sua paráfrase foi bem feita. Você conseguiu fazer de um jeito que não foi, que não estava de outra forma. É muito importante você saber que também às vezes é o seguinte. Vamos supor que você pegou um parágrafo em que o Silva cita o Lima. E aí você parafraseou o Lima. Só que ao parafrasear o Lima, ficou diferente do artigo do Silva, mas ficou igual a como era o artigo do Lima, ou mesmo a outro autor que também citou o Lima. Por isso que o farejador de plágio vai te ajudar. Porque tem que ficar diferente de tudo que já foi publicado. Entendi, professor. Se você observar, é menos difícil do que parece. Fazer paráfrase só é trabalhoso. Você tem que estar com tempo, você não vai fazer a paráfrase dessas suas 9, 10 páginas no mesmo dia. Você pode selecionar uma página por dia e ir fazendo com calma, até para você ter inspiração, palavras boas, cabeça boa para conseguir encontrar as palavras adequadas, certo? Então, se você me falar, não, Jonas, eu achei trabalhoso, eu aceito. Agora, se você falar, Jonas, eu achei difícil, eu discordo. Tá certo?